Quando você se corta, o seu corpo consegue regenerar aquele corte e fechar aquela ferida, fazendo com que você fique com o seu tecido intacto ou íntegro de novo. Como é que isso funciona? Como é que o seu corpo consegue regenerar partes? Ele só faz isso graças à capacidade que as suas células têm de se dividir, de se duplicar. Então, para que você entenda como funciona a mitose, vem comigo que a aula de hoje é sobre esse assunto. Bom, galera, a gente vai falar sobre a capacidade que as células têm de formarem duas outras. Uma célula se duplicar e formar duas. Esse processo ele é um tanto quanto complexo, porque ele é dividido em várias fases diferentes. E a gente vai aprender o nome delas: prófase, prometáfase, anáfase, quer dizer, metáfase, anáfase, telófase, tem um montão de nome. Mas antes de chegar nesse ponto, é importante que você entenda que essas fases, que a gente chama de fases da mitose, elas fazem parte do que a gente chama de ciclo celular. Uma célula, ela tem um processo que ela deve seguir ao longo da vida dela. E esse ciclo celular pode e vai ser resumido através desse esqueminha que eu botei aqui no canto para vocês. Como assim, Feitosa? Olha para cá. Eu botei aqui um esquema em que tem algumas siglas: G1, S, G2 e M. O que seria isso? São as 4 partes que a célula passa ao longo da vida dela. G1 é, digamos, a fase da vida normal da célula. É quando ela está comendo, quando ela está crescendo, quando ela está excretando, quando ela está fazendo coisas importantes para ela. A fase S é a fase que ela começa o processo de duplicação. Normalmente, quando uma célula na fase G1, a primeira, fica grande demais, alcança o que a gente chama de massa crítica, ela não consegue mais manter o metabolismo dela funcional. Ela não consegue mais manter a troca de substâncias, troca de calor, excreção de produtos nitrogenados e, enfim, outras situações. Nesse momento, essa célula, ela passa para a fase inicial da duplicação, que é quando ela se preocupa em duplicar o material genético. Eu vou dizer já já o que acontece em cada uma. Depois, ela vai para uma fase chamada de G2. Esse G, esse S, vem lá do inglês. G significa gap. Gap 1, ou intervalo 1. S significa sínteses. É a síntese de material genético, síntese de DNA. E G2 é o gap 2. Eu quero que você entenda que essas 3 fases juntas formam o que a gente chama de intérfase. Então, intérfase é o período que antecede a divisão celular propriamente dita. Lembra das fases que eu citei aqui? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase? Então, isso vai ficar para daqui a pouco. Antes dessas fases, que estão todas aqui dentro, a gente tem essas outras 3 aqui que vão ser tratadas nesse primeiro momento da aula. Esse gráfico não está perfeito na sua estrutura, na sua correlação de tempo, mas eu estou tentando mostrar aqui para você o seguinte, que a mitose propriamente dita, que essa fase daqui, ela é menor do que as outras 3 juntas, bem menor, tá? Numa proporção aí bem grande, bem diferenciada. A célula gasta muito tempo mesmo fazendo essa fase aqui, ó, a fase S. E faz todo sentido, sabe por quê? Olha pra cá. A fase S é a fase que ela vai se preocupar em replicar o DNA. Replicar, você já aprendeu, é aquele processo de duplicação do material genético. Então ela precisa fazer com muito cuidado. A DNA polimerase, que é a enzima que trabalha fazendo isso, vai ter que ir aos poucos fazendo aquele mecanismo de edição. Lembra que a gente falou? Então, ela coloca um desoxirribonucleotídeo, depois ela dá uma voltadinha para ver se está certo. Enfim, fica nesse processo. Por isso que demora. Mas vamos devagar, porque eu quero falar primeiro da G1. Eu já anotei para vocês, para ficar fácil, para ficar mole, quais são as principais características que acontecem, principais situações que acontecem em cada fase. Então vamos ver aqui qual é. Na G1 a gente tem crescimento. É quando a célula está crescendo, quando a célula está, como eu falei, vivendo a vida normal dela. Ficou gordinha demais, ficou muito inchada, ficou muito grande, atingiu a massa crítica, então ela já começa a se preocupar em entrar na fase S. Mas a gente também pode dizer que acontece uma intensa síntese proteica. E aqui, olha só, depende da célula. Não dá para dizer que um condrócito, que é uma célula de cartilagem, vai ter uma intensa síntese proteica comparada, por exemplo,
com, deixa eu pensar aqui, uma célula produtora de hormônio, né? Uma célula lá que produz a insulina. Caramba, essa tem uma taxa de síntese proteica muito maior. Então a gente tem que ver quais são as células que a gente está analisando para poder fazer essa comparação. No geral, a gente pode dizer que tem uma síntese proteica grande nessa fase de G1. Beleza? Tranquilo? E aqui, autometabolismo é uma consequência, né? O autometabolismo, que é o conjunto de todas as reações, é uma consequência dessa célula estar fazendo uma intensa síntese proteica. Beleza? Bota aí um ok também, um check. Só que agora tem um ponto importante. Existem algumas células que elas, ao longo da vida normal, ao longo do G1, elas não conseguem, por N motivos, sair desse G1. Elas ficam presas dentro do G1. Ou seja, são células que não conseguirão se multiplicar. Eu vou usar o exemplo mais clássico que tem dentro da biologia, que é o neurônio. Neurônios não se multiplicam. Então, por isso toda aquela polêmica de usar drogas que você acaba destruindo neurônios e aí fica sequelado, enfim. É porque realmente os neurônios, eles não conseguem se multiplicar. Uma vez que eles se duplicam, que eles chegam no quantitativo total que eles devem chegar, eles param por aí. E por isso eu vou sair aqui do G1, olha só, vou até usar a mesma cor, vou usar o vermelhinho aqui. Eu quero que você saiba que existe uma possibilidade de que a célula fique presa nesse G1, então a gente chama isso de G0, seria um G1 infinito, ok? Em que a célula não se duplica, não se multiplica. Então deixa eu botar aqui embaixo que o G0 é quando acontece, né, que uma célula não se duplica. Então anota aí essa informação também. Células musculares, elas também tendem a ter uma dificuldade muito grande para se multiplicar, beleza? Então a gente pode considerar também que aí neurônios e músculos ficam em G0. Bom, vamos lá. Fase S. A fase S é a fase, como eu disse, de replicação do DNA. É a fase que vai acontecer todo aquele processo de fita contínua, fita descontínua, fragmentos de Okazaki, abertura da dupla fita pela helicase, depois a ligase ajudando a fechar as fitas, enfim. Todas aquelas enzimas, aquele processo que a gente estudou na replicação acontece aqui na fase S, beleza? Só que aí tem um detalhe, além desse processo, a gente tem a duplicação do centríolo. O centríolo é uma organela que a gente falou lá na nossa série do O que é. Se você não viu, então clica no card que está aparecendo aqui para você acompanhar. A gente falou exatamente qual é a função do centríolo, o que ele é, o que ele faz, e eu havia comentado que ele ajuda na divisão celular. Justamente é aqui que ele aparece. É uma organela fundamental para ajudar a célula a dar continuidade no processo de divisão celular. Ele vai formar o fuso acromático mais à frente, guarde esse nome aí no seu coração. Então, duplicação do centríolo é o que vai acontecer, beleza? Aí a gente tem fase G2, é o gap 2, o intervalo 2. Na fase G2, a gente tem aqui, ó, síntese proteica de novo. É porque a célula havia parado a síntese proteica nesse momento aqui. Ela estava preocupada em fazer a duplicação do material genético. Então, não estava acontecendo produção de proteína. Agora a gente tem um novo retorno à produção de proteína. Numa quantidade menor do que lá em cima, do que o G1, mas a gente tem uma certa produção de proteína, beleza? E, além disso, a gente tem separação dos centríolos. Os centríolos que foram duplicados, agora eles começam a se afastar gradativamente. Processo esse que vai adentrar a mitose quando a gente chegar mais à frente. Outra coisa importante que não está aqui é que na fase G2 existe a duplicação das organelas. Então as mitocôndrias vão se duplicar, as outras organelas membranosas também se duplicarão, o retículo liso vai produzir uma grande quantidade de lipídios para poder fazer novas membranas, enfim. Então tudo isso acontece aí na G2. E aqui, olha, muito cuidado com um detalhe. E aí eu quero até fazer um pacto com vocês para que a gente possa entender todos os processos de divisão, seja mitose ou até meiose, que é uma próxima aula que você vai ter. Quando você analisa o material genético, dentro desse processo, você percebe que no início da divisão ou no início da intérfase, você tem um cromossomo. Como assim?
um cromossomo? O seu material genético, ele fica organizado de certa forma que você consiga contar quantos filamentos ou duplo filamentos de DNA você possui. A espécie humana, ela tem 46 moléculas de DNA, ou seja, são 46 duplas fitas de DNA. Esse desenho que está aqui mostrado para você é uma representação didática de como seria um filamento de DNA. Tá? É como se aqui dentro, assim, na verdade, olha só, vê se você consegue entender. A gente tivesse aqui a dupla fita do DNA sendo demonstrada aí para você. Tá? Então seria mais ou menos isso daqui. E essa dupla fita, ela possui uma região de condensação de proteínas. Essa região se chama centrômero. Então, você tem 46 centrômeros. Você tem 46 dessa dupla fita e cada uma com seu centrômero. Quando começa o processo, lá na fase G1, você tem exatamente esse número que eu acabei de falar. Na hora que chega na fase S, o material genético se duplica, você já entendeu como é que funciona, só que ele não solta a outra nova dupla fita que ele construiu. Então, as 46 moléculas de DNA, elas vão se duplicar, mas elas ficarão presas com essas novas que foram construídas. Cada uma ficará presa com a nova que construiu. E aí é isso que você vai enxergar. Você vai enxergar um centrômero e duas duplas fitas. Então, olha para cá. Isso daqui, ó, que eu estou fazendo é uma dupla fita. Olha aí que bacana. Isso aqui é uma dupla fita. Preso a ela, a gente tem uma segunda dupla fita que está ali agora. Então você duplicou a quantidade de material genético, mas não duplicou a quantidade de centrômeros. É legal para que a gente possa, como eu falei, criar esse pacto, fazer sempre a contagem de cromossomos através do número de centrômeros. Você vai entender isso mais à frente quando a gente chegar em meiose, por exemplo. Então, o que eu quero que você entenda dessa imagem que eu botei? Aqui eu tenho um cromossomo, beleza? Que justamente tem o seu centrômero, tá bom? Então eu tenho um cromossomo. Ué, feitose, e aqui? Você não tem também não? Tenho. Então o nosso pacto é, aqui você tem um cromossomo também, só que é um cromossomo duplicado. Então você e eu sabemos que ele está duplicado, guarda isso no seu coração. Aqui eu tenho um cromossomo simples, aqui eu tenho um cromossomo duplicado, tá? Mas e esse outro nome que está ali, cromátide, o que é isso? É que cromátide é um nome que a gente dá para cada uma daquelas duas duplas fitas depois lá que ele está duplicado. Então, nessa imagem que você está vendo aqui, você tem um cromossomo com um centrômero, mas com duas cromátides. Por isso eu botei um cromossomo com duas cromátides. E aqui, nessa outra, você tem, então, por consequência, um cromossomo com uma cromátide. Beleza? Estamos entendidos então em relação a isso? Guarda essa informação para você. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte quase final desse primeiro bloco da aula. O que seriam checkpoints? Botei em inglês para ficar mais bonito, para ficar mais legal, mas na verdade é pontos de checagem, em bom português. Checkpoints, ou pontos de checagem, são pontos específicos em que a célula se preocupa ou ela faz uma revisão se o processo está funcionando bem. Cara, isso aqui é muito importante. Tudo que a gente está vendo aqui é muito grave no sentido de importante para a célula. Então existem 3 pontos de checagem que você precisa saber e pode cair no seu vestibular. O primeiro ponto de checagem acontece no momento do G1. No momento do G1 em que ela vai se preparar, que ela está dando o start da divisão celular. A célula dá uma checada através de proteínas e sinalizadores, que inclusive são chamadas de ciclinas, já já eu boto o nome no quadro, se o DNA está íntegro, se o DNA está ok, se o DNA está todo funcionando muito bem. Também dá uma olhada se tem energia suficiente para que aquele processo aconteça. Não adianta nada ela começar um processo de divisão celular, não ter energia, parar no meio, o DNA ficar todo zoado, ficar todo estragado, vai dar ruim, beleza? Depois que ela já fez o processo de duplicação do material genético, aí ela dá uma outra supervisionada. Então na fase G2, ela vai ver se tem erros na replicação. Se tiver erro na replicação, ela para, faz o João Kleber, para tudo e não continua.
podendo até matar aquela célula. Eita caramba, como é que mata a célula? Mata a célula? É uma espécie de suicídio, ou melhor, morte celular programada. É quando a célula usa os seus lisossomos, que inclusive a gente também tem uma aula só sobre lisossomo, tem um card aparecendo aqui em algum lugar. E aí, ela faz o processo de apoptose. Ela programa a própria morte. Pô, mas Feitosa é tão importante assim? Muito, cara. Porque se tiver erro na replicação e continuar, essa célula pode virar uma célula cancerosa. Ela pode formar um tumor no indivíduo e ela pode fazer uma pessoa ter câncer. Pô, mas então não era para ter ninguém ter câncer, porque tem um momento de checkpoint. É que o momento de checkpoint em algumas pessoas pode estar alterado, seja por ação de substâncias ou proteínas que foram estimuladas por situações externas ao corpo ou até por situações ou proteínas que foram produzidas pelo próprio organismo, beleza? E aí G2 então foi a segunda. A terceira já é dentro da mitose, tá? Dentro da mitose, lá na hora que o DNA está se alinhando para que aconteça uma fase chamada de metáfase. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Se não tiver tudo organizado, se não tiver tudo alinhado, ela também mete o João Kleber, para tudo e não continua. Beleza? Então, esses foram os mecanismos de checkpoint. E agora, para finalizar esse primeiro bloco da aula, a gente tem o gráfico da intérfase, porque sim, você vai fazer Enem e o Enem adora gráfico. Como é que funciona aqui esse gráfico? Ele mostra a quantidade de DNA através das fases. Beleza? E aí eu estou falando só da intérfase, por isso que é o gráfico da intérfase. Ele começa com uma quantidade de DNA que eu vou chamar de X, tudo bem? E aí passa todo o G1 nessa quantidade. Em determinado momento, a gente tem o aumento dessa quantidade de material genético. Aumento para quanto, Feitosa? Bom, no meu gráfico eu não botei ainda a formulação, a quantidade, mas você tem que ser capaz de entender que aqui, ó, nós teremos 2x. Por que 2x? Porque a gente fez a replicação do DNA e replicação do DNA é duplicar o material genético. Então foi para 2x. E aí na fase G2 faz o quê? Faz nada. Em relação a esse gráfico, nada. Só vai continuar essa quantidade de material genético, 2x. Então, em cada célula, a gente vai ter o dobro da quantidade de material genético. Só para dar um spoiler, no início da mitose, vamos continuar dessa forma, até que vamos chegar a uma determinada subfase da mitose, que isso voltará ao normal. Mas por que voltará ao normal? Porque mitose é o processo em que uma célula forma duas com a mesma quantidade de DNA. Por isso que tem que voltar ao normal, beleza? Então, com um passe de mágica, eu vou apagar tudo que está aqui atrás, vou colocar a nova parte para que você continue assistindo a essa aula, beleza? Então, vamos lá? Eu não me acostumo com isso, mas tudo bem, vamos lá. Já está aqui atrás de mim o quadro pronto, beleza? Para a nossa próxima parte. E aqui já tem então as 5 fases que a gente vai discutir, tranquilo? Seguinte, galera, a primeira coisa é você saber o nome dessas fases. Então eu já coloquei aqui, ó, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Na minha época, a professora me ensinou da seguinte forma: Diego, grava com a frase, prometa a Ana telefonar. Eu falei, como assim, prometa a Ana telefonar? É porque era prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bom, gravei, mandei bem, aí, né, consegui sair bem da escola e tal em relação a isso. Agora, atualmente a gente considera uma nova fase, uma fase que está aí entre a prófase e a metáfase, que seria a prometáfase. Aí o que a minha professora me ensinou já não vai ajudar muito você. A não ser que a gente dê uma forçada de barra e você, tipo, fale como se fosse alguém que engasgou, tipo, prometa Ana telefonar, sabe? E aí ficaria prófase e prometáfase. Mas forçação de barras à parte, dá para você tentar gravar com essa frasezinha, eu acho que vai te ajudar. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu preciso que você entenda todas essas fases, sabendo quais são os eventos mais importantes que acontecem em cada uma. Eu quero que você perceba que a gente vai dar um enfoque muito grande no material genético, porque, novamente, ele é a estrela da companhia. Ele é o responsável, ou ele vai ser o responsável, por encaminhar tudo que vai acontecer aqui de forma organizada. Vamos lá entender esse negócio? Aqui eu botei, na primeira fase,
algumas informações. E cada uma tem informações importantes. Então é isso que você vai ter que focar para as suas provas e mais as dicas que eu vou te dizendo ao longo desse pedaço da aula, desse segundo bloco. Bom, na primeira fase, você percebe no desenho que está acontecendo algumas coisas ali. Primeira coisa é o que está escrito aqui no início. É o início da degradação da carioteca. A membrana nuclear começa a ficar frágil e isso vai fazendo com que ela fique mais fina e vá se desfazendo aos poucos. Tem que acontecer isso porque o material genético precisa ser manipulado, movimentado dentro daquela célula. Depois acontece o início da condensação dos cromossomos. Veja aqui que aqueles cromossomos que foram duplicados começam a se enrolar no próprio eixo, mas ainda não acontece a espiralização máxima. Não, ainda não. Depois, a gente tem o afastamento dos centrossomos. Aqui tem um ponto que confunde muito a cabeça de vocês. Presta atenção. Toda célula animal, ela tem um centrossomo, que é uma região no meio dela que é composta de um centríolo, que é uma organela, que a gente já falou também, eu acabei de comentar com vocês ainda agora. Esse centríolo, ele se duplica durante o processo de intérfase, que a gente falou. Então você vai ter 2 centríolos nesse momento. Isso vai formar o que a gente chama de fuso acromático. Então vamos devagar? Vamos de novo. Você tem lá um centríolo que se duplica e aí você vai ter então uma duplicação desses centríolos. Esses centríolos, eles vão aos poucos migrar para os polos da célula. Então você perceba que a orientação estrutural do citoesqueleto da célula, ela vai acabar migrando, saindo da região central da célula e indo para os polos daquela célula. Então a gente chama, ou diz, que aqui a gente tem um centrossomo com 2 centríolos e aqui a gente tem um outro centrossomo com outros 2 centríolos. São muitos nomes, é importante que você entenda. Esses centrossomos vão migrar, eles vão se afastar e logo daqui a pouco, logo após, a gente vai chamá-los de fusos acromáticos, tá? Então, centrossomos para lá, centrossomo para cá, vão dar origem ao fuso acromático, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E só mais um nome também que confunde muito vocês. Tem um nome que a gente ouve falar, que é o áster. Que diabo é isso? O áster nada mais é do que o centrossomo, só que está sendo analisado, está sendo observado as fibras que partem dele, que formam meio que uma estrela. Então, por isso a gente chama de áster. São várias fibras fininhas que são formadas por microtúbulos e que partem daqueles centrossomos. Isso vai ser importante a peça daqui a pouco. Na segunda fase, a gente está na prometáfase. Nessa fase, a gente já tem os centrossomos nos determinados polos, e a gente vai chamar então de fuso acromático, beleza? Com as fibras do fuso, essas coisas verdinhas aqui, são as fibras do fuso, ligando lá um centrossomo, lá um fuso acromático ao outro. A gente usa esse nome fuso porque fazemos uma comparação com o planeta Terra e seus meridianos. Deu para entender como é que é o motivo? E aí, dessa forma, então, aqui a gente tem um fuso acromático, aqui a gente tem um fuso acromático. Cada fuso acromático com o seu áster, que é aquela região, que é aquela estrutura com 2 centríolos e várias fibras saindo de volta, e que foram originadas do centrossomo que se duplicou. Acho que deu para entender de novo essa história toda aqui. O que acontece na prometáfase é que os cromossomos eles dão mais um passo no que diz respeito ao grau de condensação. Eles vão ficando cada vez mais enrolados. Ainda não atingem o grau máximo. O grau máximo a gente só vai achar mesmo na metáfase, que é mais à frente. Então aqui eles vão ficando cada vez mais enrolados e eles se ligam nas fibras do fuso. Essas fibrazinhas verdes, elas vão se ligar no centrossomo, no centrômero daqueles cromossomos. Caramba, quanto nome! Sim, centrômero é o nome que a gente dá para o conjunto de proteínas que tem no meio de cada cromossomo dali. Então, cada cromossomo duplicado tem um centrômero que prende uma cromátide à outra. E esse centrômero é o que vai se prender, ou é nesse centrômero que as fibras do fuso irão se prender para que os cromossomos possam ser orientados. Só que, cara, tem mais um nome para você aprender, para você gravar aí. O cromossomo,
duplicado, ele é como se fossem essas duas canetas aqui, beleza? Então eles estão aqui, e aí você tem lá o centrômero no meio. Só que preso ao centrômero, de cada lado, tem um conjunto de proteínazinhas que vão ser de fato as responsáveis por se prender na fibra do fuso. Então, as fibras do fuso se prenderão na região do centrômero. Sim, é isso. Só que o conjunto de proteínas especiais que vai de fato ali se ligar nas fibras do fuso se chama cinetócoro. Cinetócoro. Então, na região do centrômero existem dois cinetócoros que se prendem às fibras do fuso. Então é muito nome, vai anotando tudo isso para você não se perder. Então na prometáfase a gente vai ter a ligação dos cinetócoros, que estão no centrômero de cada cromossomo duplicado, às fibras do fuso. E outra coisa importante, degradação total da carioteca. Então a carioteca agora, ó, já sumiu completamente. E aí dessa forma você tem então os cromossomos disponíveis, soltos, para poderem ser movimentados de um lado e para o outro. Atenção a uma coisa, muitos professores ensinam, e não está errado, prófase e logo depois a metáfase. Beleza? Mas alguns outros livros consideram a prometáfase como uma segunda fase. Então aqui eu estou explicando da forma mais completa para que você possa ver todos os nomes e aí não ficar sendo pego de surpresa se você encontrar em alguma prova o nome prometáfase. Beleza? Aí vamos para a metáfase. Na metáfase a gente tem, como eu falei antes, o grau máximo de condensação. Os cromossomos estão completamente condensados. Por isso que essa fase é usada para que a gente possa fazer avaliação da quantidade de cromossomos de pessoas que a gente queira. E também é nessa fase que é adicionada drogas para que se pare a divisão celular para poder fazer essa análise. São drogas que inibem a polimerização de microtúbulos que formam aqui as fibras do fuso. Então a célula acaba parando nessa fase quando você joga uma droga como, por exemplo, a colchicina, que cai em muitas questões de vestibular. Bom, então vamos lá, você já entendeu aqui que vai ter o grau de condensação máxima, só que dá para perceber que está acontecendo um alinhamento desses cromossomos. Esses cromossomos eles estão completamente alinhados no meio daquela célula. Cuidado, porque o desenho da sua prova pode estar de ladinho aqui, assim, ó, 90 graus, né? E aí você teria esses cromossomos alinhados também no meio, mas não no que a gente chama de placa equatorial. Seria a placa de Greenwich, alguma coisa do tipo, porque sim, a gente usa o nome placa equatorial ou placa metafásica e o equatorial como uma homenagem, como uma menção ao planeta Terra. Então aqui seria o equador da Terra. Mas, de novo, não é porque esse desenho, se ele estiver virado 90 graus aqui, do que eu estou fazendo, que você tem lá uma placa de Greenwich. Não, você vai continuar chamando de placa equatorial. Beleza? Tranquilo? Então o que acontece na metáfase? Só essas duas coisinhas aqui. Vamos para a próxima fase, que é a anáfase. Na anáfase acontecerá uma redução do tamanho das fibras do fuso. As fibras do fuso começarão a se encurtar, sendo puxadas pelos fusos acromáticos. É como se fosse puxar uma corda, literalmente. E como essa corda está segurada, está presa nos cinetócoros, você vai ter uma pressão, uma força de puxada de cinetócoro para um lado e de outro cinetócoro para o outro. Então as cromátides irmãs, coitadas, vão ser forçadas em lados opostos, até que vai ser forçada e tec, se arrebenta. Quando elas se arrebentam, a gente tem a separação das cromátides irmãs. E aí a gente tem exatamente o evento que caracteriza a anáfase. Passando para a última fase, a gente chega na telófase. Na telófase, a gente observará uma espécie de inversão do que aconteceu na prófase. Aqui, a gente vai começar a ter a reformulação da carioteca. Se eu falei que aqui era o início, né, da degradação, aqui vai ser o início da reformulação da carioteca. Porque agora eu tenho duas células que estão separando, eu preciso daquele núcleo íntegro, normal, como ele estava antes. A gente vai ter a desespiralização do material genético.
genético. Feitosa, por que o material genético ele se espiraliza? Pode ser uma pergunta de prova isso. É para proteger o seu material genético, para proteger o seu DNA. Como ele vai ser movimentado para um lado e para o outro, quando ele está espiralizado, ele está bem resistente. Ele está tendo um tamanho menor. E isso é fundamental para não dar problema para a sua célula. Beleza? Então a gente vai ter então a desespiralização do material genético. E aí, logo depois disso, começa o processo que eu fiz questão de escrever aqui, que é a citocinese. Citocinese é um processo que está dentro da telófase, é a separação do citoplasma. Dá para perceber no desenho que essa célula ela está sendo forçada, estrangulada. A gente chama isso de invaginação. Está acontecendo uma invaginação. E no caso das células animais, que não tem parede celular, essa invaginação, ela acontece aí, quer dizer, essa separação, ela acontece de fora para dentro, sendo de fato uma invaginação. Numa célula vegetal, isso não é possível, porque tem uma parede dura de celulose, que é a parede celular. Então, numa célula vegetal, a divisão celular ela será para fora, é como se fosse uma evaginação. Na verdade, será formada uma pequena película chamada de lamela média no meio da célula vegetal. E aí a gente vai ter uma diferenciação que também cai em prova. Anota isso que é importante, hein? Se liga. Células animais sofrem uma citocinese que é de fora para dentro. Na física a gente chama de centrípeta e aqui também vamos chamar citocinese centrípeta. No caso da vegetal, como é de dentro para fora, é igual a máquina de lavar, que balança, roda, roda e joga a roupa toda para a lateral, é centrífuga. Então, a citocinese na célula vegetal é uma citocinese centrífuga. Beleza? Depois que acontece a separação, o estrangulamento, a gente tem duas novas células sendo formadas. Observe que cada célula nova que foi formada possui a mesma quantidade de material genético que a célula inicial, só que não tem mais cromossomos duplicados. Ela tem agora cromossomos simples. É importante demais você se lembrar sempre que você possui 2 cromossomos de cada tipo em cada célula. Olha para o desenho. 2 vermelhos e 2 azuis. 2 vermelhos e 2 azuis. Isso significa que você é um indivíduo diploide, ok? Que você é um indivíduo 2N. Ou seja, você tem 2 cromossomos de cada tipo. Então você tem aí 23 tipos de cromossomos em cada célula. Logo, 46 cromossomos. A gente vai usar isso demais, ainda mais na próxima aula, que é de meiose. Então você vai precisar saber o que é uma célula diploide e o que é uma célula haploide. Beleza? Então foca nisso. Eu espero você na próxima aula. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui pra gente, para eu poder saber como é que você tá indo, como é que você tá, se você tá gostando das aulas que você tá tendo aqui, ok? E manda para um amigo seu para ele vir também assistir aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Até a próxima, um beijão e tchau!